filé mignon inteiro. A base proteica e nobre do prato. Cogumelos frescos, Paris ou Portobello, adicionam sabor e textura terrosa ao recheio. Presunto de Parma contribui com um sabor salgado e defumado, complementando o filé. Massa folhada retangular envolve e protege o filé, criando uma crosta crocante. O filé mignon é generosamente temperado com sal e pimenta do reino moída na hora. É importante temperar todos os lados da carne para garantir um sabor uniforme. O sal realça o sabor natural da carne, enquanto a pimenta adiciona um toque picante e aromático. A moagem da pimenta no momento do preparo libera óleos essenciais, intensificando o aroma e o sabor. Temperar a carne antes do preparo permite que os sabores penetrem nas fibras, resultando em um prato mais saboroso. O azeite é adicionado a uma frigideira grande e bem quente. O filé é selado por 2 até 3 minutos de cada lado, incluindo as extremidades. A selagem garante que os sucos da carne sejam retidos. A selagem contribui para que a carne permaneça suculenta durante o cozimento no forno. O processo de selagem envolve dourar a carne em alta temperatura. A selagem do filé é um passo crucial para um resultado final saboroso e suculento. Após a selagem, o filé, ainda quente, é preparado para a próxima etapa. A mostarda Dijon é aplicada no filé para adicionar sabor picante. A mostarda cria uma camada que ajuda na adesão do ducheles de cogumelos. O sabor picante da mostarda Dijon complementa o sabor da carne. A aplicação da mostarda é um passo crucial para a preparação do filé. A mostarda Dijon realça o sabor e a textura do filé. Cogumelos frescos, alho e xalota são combinados para iniciar o preparo do ducheles. Os ingredientes são triturados em um processador de alimentos até obter uma pasta fina. A textura fina é essencial para garantir um duxeles homogêneo. O duxeles homogêneo é fundamental para a base de diversos pratos sofisticados. A manteiga é aquecida em uma frigideira em fogo médio como etapa inicial na preparação do duxeles. A pasta de cogumelos e as folhas de tomilho são adicionadas à manteiga derretida na frigideira. A mistura é cozida, mexendo ocasionalmente para garantir um cozimento uniforme. O cozimento continua até que toda a água dos cogumelos tenha evaporado, resultando em uma mistura bem seca. A evaporação completa da água dos cogumelos é crucial para evitar que a massa folhada fique úmida. O duxeles de cogumelos é tradicionalmente temperado com sal e pimenta do reino. A quantidade de sal e pimenta é ajustada a gosto, permitindo personalizar o sabor. O tempero correto é crucial para realçar os sabores naturais dos cogumelos. O equilíbrio entre sal e pimenta complementa o umami dos cogumelos. Um pedaço grande de filme plástico é estendido sobre uma superfície de trabalho. Fatias finas de presunto de Parma são dispostas sobre o filme plástico. As fatias de presunto são sobrepostas levemente para criar uma camada contínua. O objetivo é formar um retângulo grande o suficiente para envolver completamente o filé. A disposição cuidadosa garante uma cobertura uniforme e estética para o preparo. Este processo inicial é crucial para a preparação do filé envolto em presunto. O duxeles de cogumelos, previamente arrefecido, é espalhado sobre as fatias de presunto. A camada de cogumelos deve ser uniforme para garantir um sabor equilibrado em cada porção. O espalhamento uniforme do duxeles assegura a consistência do sabor em cada mordida. A textura e a umidade do duxeles complementam o sabor salgado do presunto. O processo de espalhar o duxeles é uma etapa crucial na preparação de um prato saboroso. A combinação de presunto e duxeles cria uma sinfonia de sabores e texturas. O filé mignon, previamente resfriado, é posicionado na extremidade de uma camada retangular de presunto e cogumelos. Com o auxílio do filme plástico, o filé é enrolado firmemente, incorporando o presunto e os cogumelos. O processo de enrolamento
resulta em um cilindro compacto e uniforme, pronto para o próximo passo. O filme plástico garante que o filé mantenha sua forma durante o cozimento, além de agregar sabor. A combinação de filé mignon, presunto e cogumelos cria uma sinfonia de sabores e texturas. As extremidades do filme plástico são torcidas para garantir uma vedação eficaz do cilindro. O resfriamento do filé na geladeira por pelo menos 30 minutos é crucial para firmá-lo. O processo de resfriamento facilita o manuseio do filé na etapa subsequente. A selagem e o resfriamento são etapas preparatórias essenciais para manter a forma do filé. A firmeza do filé após o resfriamento garante melhor apresentação e corte. O filme plástico e o resfriamento protegem o filé de contaminações e ressecamento. A massa folhada é esticada sobre uma superfície levemente enfarinhada para evitar que grude. O tamanho da massa deve ser maior que o filé para permitir que seja completamente envolvido. A farinha na superfície de trabalho facilita o manuseio da massa e impede que ela se rasgue. A massa folhada, quando assada, cria camadas crocantes devido à manteiga entre as camadas de massa. O envolvimento completo do filé garante que ele cozinhe de maneira uniforme e mantenha sua umidade. O processo de esticar a massa folhada requer cuidado para não danificar as camadas de manteiga. O filé é retirado do filme plástico, preparando-o para ser envolvido na massa. O filé é posicionado centralmente sobre uma folha de massa estendida. As laterais da massa são dobradas sobre o filé, iniciando o processo de envolvimento. O filé é enrolado completamente na massa, selando-o. O excesso de massa é aparado para garantir um formato final limpo e apresentável. As emendas da massa devem ser pressionadas firmemente para garantir uma vedação adequada. Uma vedação eficaz impede o vazamento de sucos da carne durante o processo de cozimento. A pressão aplicada nas emendas cria uma barreira física contra a saída de líquidos. A vedação garante que a carne permaneça suculenta e saborosa durante o cozimento. O processo de vedação é crucial para manter a integridade e o sabor do recheio. A vedação adequada contribui para um produto final de alta qualidade e apresentação. O filé enrolado é colocado em uma assadeira. A assadeira é previamente forrada com papel manteiga. A emenda da massa do filé enrolado deve estar virada para baixo. O papel manteiga impede que a massa grude na assadeira durante o cozimento. O uso de papel manteiga facilita a remoção do filé após o cozimento. O papel manteiga garante que o filé mantenha sua forma e apresentação. A massa folhada é completamente coberta com gema de ovo batida. A gema de ovo proporciona uma coloração dourada à massa folhada. A aplicação da gema de ovo confere um brilho atraente à massa. A gema de ovo age como um agente de brilho e cor, melhorando a aparência final da massa folhada. O resultado é uma massa folhada com uma crosta dourada e brilhante, visualmente apetitosa. Desenhos decorativos são criados na massa com as costas de uma faca sem perfurá-la. A decoração com faca adiciona um toque estético e visualmente atraente ao prato. O processo de decoração requer cuidado para não danificar a estrutura da massa. A técnica de decoração com faca valoriza a apresentação e o apelo visual do alimento. O filé é colocado em um forno pré-aquecido a uma temperatura de 200 graus Celsius. O tempo de cozimento ideal varia entre 20 e 25 minutos para garantir que a massa esteja dourada e crocante. A temperatura e o tempo de cozimento são fatores cruciais para obter um resultado perfeito no preparo do filé. A massa deve atingir uma coloração dourada para indicar que está devidamente cozida. A textura crocante da massa é um indicador visual de que o filé está pronto para ser retirado do forno. O controle preciso da temperatura e do tempo garante a qualidade e o sabor ideal do filé. O filé Wellington é retirado do forno e precisa descansar antes de ser fatiado. O repouso permite que os sucos da carne se redistribuam uniformemente. A redistribuição dos sucos resulta em um filé mais suculento e saboroso. O tempo de descanso é crucial para otimizar a textura e o sabor do filé Wellington.
O filé é meticulosamente fatiado, em porções generosas, prontas para serem servidas. A apresentação cuidadosa do prato eleva a experiência gastronômica, complementando o sabor requintado. Servir o filé imediatamente após o corte garante a preservação de sua suculência e sabor. Cada detalhe, desde o corte até a apresentação, contribui para uma experiência culinária memorável. O equilíbrio entre sabor e apresentação é essencial para um prato de filé excepcional. É crucial que o filé selado esteja completamente frio antes da montagem. O ducheles de cogumelos também deve estar frio, para evitar cozinhar a massa folhada. A montagem com ingredientes quentes pode cozinhar a massa folhada prematuramente. Ingredientes frios garantem que a massa folhada asse corretamente, resultando em uma textura ideal. A pressa ao cozinhar cogumelos pode resultar em perda de sabor e textura. Cozinhar cogumelos em fogo baixo permite a evaporação gradual da umidade, concentrando o sabor. Uma mistura seca de duxelles é essencial para evitar que a massa folhada fique encharcada. A umidade excessiva na duxelles impede a formação de camadas crocantes na massa folhada. A preparação cuidadosa da ducheles garante uma base saborosa e seca para a massa folhada. A textura seca da ducheles permite que a massa folhada asse de maneira uniforme, resultando em uma crosta dourada e crocante. A vedação adequada das emendas na massa folhada é crucial para o seu correto crescimento. A vedação impede a fuga de vapor, essencial para a expansão e formação das camadas características da massa folhada. Emendas mal vedadas permitem que o vapor escape, resultando em uma massa folhada que não cresce uniformemente. A expansão adequada da massa folhada cria uma textura leve e arejada, com múltiplas camadas finas e crocantes. Uma vedação inadequada resulta em uma massa densa e compacta, com poucas camadas e textura inferior. A técnica correta de vedação garante que a massa folhada atinja seu potencial máximo de sabor e textura. O tempo de forno para filé pode variar dependendo do ponto de cozimento desejado. Para um filé mal passado, 20 minutos de forno podem ser suficientes. Um filé ao ponto para mal passado requer aproximadamente 25 minutos de forno. Recomenda-se o uso de um termômetro de carne para maior precisão no ponto de cozimento. A temperatura interna ideal para um filé mal passado é entre 50 e 2-55 graus Celsius. Um molho de vinho tinto pode enriquecer o sabor do filé Wellington. O purê de batatas oferece uma textura suave e um contraste agradável ao prato. Legumes assados adicionam cor e nutrientes, complementando o filé Wellington. A combinação de acompanhamentos realça a experiência gastronômica do filé Wellington. A escolha dos acompanhamentos deve equilibrar sabor, textura e apresentação visual. A limpeza de cogumelos envolve a remoção cuidadosa de sujeira e resíduos. Utilize um pano úmido ou uma escova macia para limpar os cogumelos. Evite lavar os cogumelos em água corrente para prevenir a absorção excessiva de umidade. A umidade excessiva pode comprometer a textura e o sabor dos cogumelos. A técnica correta envolve cortar a xalota ao meio, da raiz à ponta, para facilitar o processo de picar. Realizar cortes horizontais paralelos, sem separar as camadas na extremidade da raiz, mantém a estrutura da xalota. Efetuar cortes verticais, perpendicularmente aos cortes horizontais, cria uma grade para facilitar a obtenção de pedaços uniformes. Picar a xalota seguindo a grade formada garante pedaços finos e uniformes, ideais para uma cocção homogênea. O tomilho fresco é essencial para adicionar um aroma e sabor distintos ao duxelles de cogumelos. Para retirar as folhas, segure o ramo pela ponta e deslize os dedos no sentido contrário ao crescimento das folhas. As folhas de tomilho devem ser picadas grosseiramente para liberar seus óleos essenciais e intensificar o sabor. O tomilho picado é então adicionado ao duxelles de cogumelos, complementando os sabores terrosos dos cogumelos.
Ajustar o sal e a pimenta do reino em cada etapa da preparação é crucial para realçar os sabores dos ingredientes. O sal realça os sabores naturais dos alimentos, enquanto a pimenta do reino adiciona profundidade e complexidade. A quantidade ideal de sal e pimenta varia dependendo dos ingredientes e das preferências pessoais. Ajustar o tempero durante o cozimento permite que os sabores se desenvolvam e se integrem completamente. A degustação contínua e o ajuste fino do tempero são essenciais para alcançar o equilíbrio perfeito de sabores. A gema de ovo, rica em proteínas e gorduras, é separada cuidadosamente da clara. Uma colher de sopa de água é adicionada à gema para facilitar a mistura e criar uma emulsão. O processo de bater a gema com água visa quebrar a tensão superficial e criar uma mistura homogênea. A mistura homogênea de gema e água resulta em uma consistência ideal para pincelar a massa folhada. Pincelar a massa folhada com a mistura de gema proporciona um acabamento dourado e brilhante após o cozimento. A mistura de gema e água, quando aquecida, carameliza, conferindo cor e sabor à massa folhada. A utilização de uma faca afiada é crucial para cortar a massa folhada de forma limpa, evitando o esmagamento das camadas. Um cortador de pizza pode ser uma alternativa eficaz para cortar a massa folhada, especialmente para formas curvas ou tiras. O corte limpo da massa folhada preserva a integridade das camadas, resultando em um folhado mais leve e crocante após o cozimento. A técnica correta de corte minimiza a deformação da massa folhada, garantindo uma expansão uniforme durante o processo de cozimento. Para melhores resultados, a massa folhada deve estar fria antes de ser cortada, facilitando o manuseio e a precisão do corte. A precisão no corte da massa folhada influencia diretamente na apresentação final do produto, garantindo um visual atraente e profissional. A vedação adequada das bordas da massa folhada é essencial para evitar vazamentos durante o cozimento. Pressionar as bordas com os dedos cria uma primeira camada de vedação, unindo as massas suavemente. O uso de um garfo reforça a vedação, criando um padrão decorativo e funcional. Cada pressão do garfo deve ser firme e consistente para garantir uma vedação completa. Uma vedação perfeita impede que o recheio escape e garante um resultado final esteticamente agradável. A técnica correta de vedação contribui para a textura e o sabor ideais da massa folhada. A massa folhada pode ser decorada com linhas simples para um visual elegante. Desenhos em cruz adicionam um toque clássico e sofisticado à massa folhada. Padrões geométricos complexos transformam a massa folhada em uma obra de arte culinária. A escolha do desenho decorativo influencia a apresentação final do produto de massa folhada. O monitoramento do cozimento do filé Wellington no forno é crucial para garantir o resultado perfeito. A cor da massa folhada indica o ponto de cozimento externo, influenciando a textura final do prato. A temperatura interna da carne determina o ponto de cozimento do filé, afetando sua suculência e sabor. O uso de um termômetro de cozinha é recomendado para monitorar com precisão a temperatura interna da carne. O equilíbrio entre a cor da massa e a temperatura da carne garante um filé Wellington cozido de forma homogênea e saborosa. O uso de um termômetro de carne é essencial para garantir que o filé atinja a temperatura interna correta. A temperatura interna do filé determina o ponto de cozimento desejado, como mal passado, ao ponto ou bem passado. Inserir o termômetro na parte mais grossa do filé garante uma leitura precisa da temperatura interna. Aguardar alguns segundos após a inserção do termômetro permite que a leitura da temperatura se estabilize. Verificar a temperatura em diferentes pontos do filé assegura um cozimento uniforme. O descanso adequado após o cozimento permite que os sucos da carne se redistribuam uniformemente. A redistribuição dos sucos resulta em um filé mais macio e saboroso. O processo de descanso contribui para a retenção de umidade e melhora a textura da carne. O tempo de descanso ideal varia de acordo com o tamanho e o tipo de corte da carne. Descansar a carne adequadamente
é essencial para otimizar a experiência gastronômica. A técnica de fatiar filé Wellington requer uma faca extremamente afiada para garantir cortes limpos. Fatias uniformes são essenciais para uma apresentação visualmente atraente do filé Wellington. O uso de uma faca inadequada pode resultar em fatias desiguais e danificar a integridade do filé Wellington. A precisão no corte preserva a estrutura interna do filé Wellington, mantendo suas camadas distintas intactas. A apresentação cuidadosa das fatias realça a sofisticação e o requinte do prato. A prática constante aprimora a habilidade de fatiar filé Wellington com perfeição. A apresentação do filé Wellington pode ser elevada com o uso estratégico de ervas frescas. Molhos bem elaborados complementam o filé Wellington, tanto no sabor quanto na estética. Acompanhamentos como purê de batata trufado adicionam requinte à apresentação do prato. Detalhes como flores comestíveis podem ser utilizados para um toque final de sofisticação. A seleção de um filé mignon de alta qualidade é crucial para a maciez e o sabor do prato. O coração do filé, centro da peça, é preferível devido à sua consistência e ternura superiores. A qualidade do filé mignon influencia diretamente a experiência gastronômica final. A escolha cuidadosa garante um produto final com textura suave e sabor requintado. A seleção criteriosa do filé mignon é um passo fundamental para um prato de excelência. Cogumelos Paris são uma opção comum para duchelles, conhecidos por seu sabor suave e textura firme. Cogumelos Portobello, maiores e mais robustos, oferecem um sabor mais intenso e uma textura carnuda. A combinação de cogumelos Paris e Portobello equilibra sabor e textura no duchelles. O cogumelo Paris contribui com uma base suave, enquanto o Portobello adiciona profundidade e riqueza ao sabor. A escolha dos cogumelos influencia diretamente o perfil de sabor e a textura final do duchelles. Outros tipos de cogumelos, como shiitake ou champignon, também podem ser incorporados para variações no duchelles. A utilização de presunto de Parma de alta qualidade é fundamental para aprimorar o sabor do prato. Fatias finas de presunto de Parma proporcionam uma experiência gustativa mais delicada e sofisticada. O sabor delicado do presunto de Parma complementa perfeitamente o sabor do filé e dos cogumelos. A qualidade superior do presunto de Parma contribui para uma experiência gastronômica elevada. Existem diversos tipos de massa folhada disponíveis no mercado, variando em composição e qualidade. A escolha da massa folhada de boa qualidade é crucial para obter uma textura leve e crocante. A textura ideal da massa folhada é caracterizada por camadas finas e distintas, separadas por ar. A crocância da massa folhada é resultado da evaporação da água durante o cozimento, criando camadas separadas e estaladiças. Ingredientes de alta qualidade, como manteiga rica em gordura, contribuem para uma massa folhada mais saborosa e com melhor textura. O filé Wellington pode ser enriquecido com a adição de foie gras ao duchelles de cogumelos, elevando o sabor e a textura. A incorporação de trufas ao duxelles de cogumelos confere um aroma e sabor sofisticados ao filé Wellington. O duxelles de cogumelos, com ou sem foie gras e trufas, envolve o filé mignon, adicionando umidade e sabor terroso. A massa folhada envolve o filé e o duchelles, criando uma crosta crocante e protetora durante o cozimento. Após o cozimento, o filé Wellington apresenta uma combinação de texturas e sabores, desde a carne macia até a crosta crocante e o sabor rico do duchelles. Filé Wellington harmoniza bem com vinhos tintos encorpados. Um vinho branco seco também pode complementar o filé Wellington. Vinhos tintos encorpados oferecem taninos que equilibram a riqueza da carne. Vinhos brancos secos proporcionam acidez que corta a gordura da massa folhada. A escolha do vinho depende do paladar individual e da preferência por sabores. Experimentar diferentes harmonizações pode revelar novas dimensões de sabor no filé Wellington.
O molho de vinho tinto clássico é uma redução rica e saborosa, ideal para acompanhar carnes como o filé Wellington. A base do molho é um vinho tinto seco de boa qualidade, que confere profundidade e complexidade ao sabor. O caldo de carne adiciona corpo e umami ao molho, intensificando o sabor da carne. A finalização com manteiga confere brilho e sedosidade, equilibrando a acidez do vinho e criando uma textura aveludada. O purê de batatas cremoso é um acompanhamento clássico para o filé Wellington. A receita básica inclui batatas, manteiga, leite e temperos a gosto. Cozinhar as batatas até ficarem macias é o primeiro passo para um purê perfeito. A adição de manteiga e leite confere cremosidade e sabor ao purê. Temperar com sal, pimenta e outros condimentos realça o sabor do purê. Aspargos assados são uma opção de acompanhamento para o filé Wellington. Cenouras assadas oferecem um sabor adocicado que complementa o filé Wellington. Batatas assadas, crocantes por fora e macias por dentro, são uma escolha clássica. Abobrinhas assadas, com sua textura tenra, são uma alternativa leve e saborosa. O filé Wellington pronto pode ser armazenado no refrigerador por até 2 dias, mantendo-o em um recipiente hermético. Para um armazenamento mais prolongado, o filé Wellington pode ser congelado por até 1 mês, embalado em filme plástico e papel alumínio. Os ingredientes do filé Wellington, como carne, cogumelos e massa folhada, devem ser armazenados separadamente para preservar a qualidade. A massa folhada deve ser mantida refrigerada e utilizada antes da data de validade para garantir que ela cresça adequadamente durante o cozimento. O reaquecimento adequado do filé Wellington é crucial para manter a qualidade da massa folhada e a suculência da carne. Aqueça o forno a uma temperatura moderada para garantir um aquecimento uniforme do filé Wellington. Coloque o filé Wellington em uma assadeira e cubra-o levemente com papel alumínio para evitar que a massa queime. Reaqueça o filé Wellington por um período determinado, verificando a temperatura interna da carne para evitar o ressecamento. Remova o papel alumínio nos últimos minutos para restaurar a crocância da massa folhada. Após o reaquecimento, deixe o filé Wellington descansar por alguns minutos antes de fatiar para permitir que os sucos se redistribuam. A segurança alimentar é crucial ao preparar filé Wellington para evitar contaminação. Lavar as mãos adequadamente é o primeiro passo para uma preparação segura do filé Wellington. Utensílios devem ser lavados e desinfetados para prevenir a proliferação de bactérias durante o preparo. Evitar a contaminação cruzada é essencial para garantir a segurança do filé Wellington. O filé Wellington pode ser preparado com ingredientes orgânicos para uma opção mais saudável e sustentável. A utilização de filé mignon de carne orgânica garante um sabor mais puro e livre de resíduos químicos. Cogumelos orgânicos oferecem um sabor mais intenso e são cultivados sem pesticidas ou fertilizantes sintéticos. A massa folhada orgânica, feita com farinha integral e ingredientes naturais, contribui para uma versão mais nutritiva do prato. A redução do teor de sódio no filé Wellington pode ser alcançada através da diminuição da quantidade de sal adicionado. A substituição de ingredientes ricos em sódio por alternativas com baixo teor de sódio é uma estratégia eficaz. O uso de ervas frescas e especiarias pode intensificar o sabor, compensando a redução do sal. A marinada do filé em ingredientes ácidos, como suco de limão ou vinagre, pode realçar o sabor sem adicionar sódio. A preparação caseira de caldos e molhos permite controlar a quantidade de sódio adicionada. O filé Wellington, vegetariano, substitui o filé mignon tradicional por grandes cogumelos portobello. Outros vegetais também podem ser usados como alternativa ao filé mignon no filé Wellington vegetariano. O cogumelo portobello oferece uma textura carnuda e saborosa ideal para substituir a carne. A preparação do filé Wellington vegetariano envolve envolver o cogumelo ou vegetal em massa folhada. O filé Wellington vegetariano mantém a elegância e sofisticação do prato original. Esta versão vegetariana oferece uma opção deliciosa e nutritiva
para quem busca alternativas à carne. O duxelles de cogumelos pode ser preparado com antecedência para otimizar o processo de montagem do filé Wellington. Após o preparo, o duxelles de cogumelos pode ser armazenado na geladeira por até 2 dias. O armazenamento adequado do duxelles garante a manutenção do sabor e da textura, preservando a qualidade do filé Wellington. Preparar o duxelles com antecedência simplifica o fluxo de trabalho e reduz o tempo de preparo no dia da montagem do prato. O congelamento do filé Wellington montado requer técnicas para preservar a textura da massa folhada. O resfriamento rápido antes do congelamento ajuda a minimizar a formação de cristais de gelo, protegendo a massa. Embalagens herméticas, como filme plástico e papel alumínio, previnem queimaduras de congelamento e mantêm a umidade. O congelamento rápido em temperaturas abaixo de -18 °C é ideal para preservar a qualidade do filé Wellington. O descongelamento lento na geladeira é recomendado para evitar o choque térmico e manter a integridade da massa. Após o descongelamento, o filé Wellington deve ser assado imediatamente para garantir a crocância da massa folhada. O filé Wellington deve ser descongelado preferencialmente na geladeira. O descongelamento na geladeira deve ocorrer por um período de aproximadamente 24 horas. O descongelamento adequado ajuda a evitar o crescimento de bactérias prejudiciais. Descongelar em temperatura ambiente aumenta o risco de proliferação bacteriana. O método correto de descongelamento garante a segurança e a qualidade do filé Wellington. O tempo de cozimento do filé Wellington congelado pode requerer ajustes em comparação com o filé fresco. É essencial monitorar a temperatura interna da carne durante o cozimento do filé Wellington congelado. O monitoramento preciso da temperatura interna garante um cozimento uniforme e seguro do filé Wellington congelado. Ajustar o tempo de cozimento é crucial para evitar que o exterior queime antes que o interior descongele completamente. Utilizar um termômetro de cozinha é a maneira mais eficaz de garantir que o filé Wellington congelado atinja a temperatura ideal. O cozimento adequado do filé Wellington congelado resulta em um prato saboroso e seguro para consumo. Ervas frescas como tomilho, alecrim e salsa realçam o sabor e o aroma do filé Wellington. A utilização de ervas frescas adiciona uma dimensão aromática superior ao prato. Tomilho, alecrim e salsa são escolhas populares para complementar o sabor da carne. A frescura das ervas contribui para um perfil de sabor mais complexo e agradável. Ervas frescas devem ser adicionadas no momento certo para preservar seus óleos essenciais. A massa folhada caseira oferece uma alternativa artesanal à versão industrializada. Os ingredientes básicos para a massa folhada caseira são farinha, manteiga, água e sal. O processo de preparo envolve a incorporação repetida de manteiga à massa, criando camadas finas. A técnica de dobras sucessivas é fundamental para a formação das camadas características da massa folhada. A utilização de manteiga gelada é crucial para a obtenção de uma massa folhada crocante. O excesso de manipulação da massa folhada pode resultar em uma textura menos crocante. A alta temperatura do forno é essencial para criar o efeito folhado e a crocância desejada na massa. A combinação de manteiga gelada, manuseio cuidadoso e alta temperatura promove a formação de camadas distintas e crocantes na massa folhada. A crocância ideal da massa folhada é alcançada através do controle preciso da temperatura e do tempo de cozimento. O presunto de Parma pode ser substituído por outras opções de carne curada. O presunto serrano é uma alternativa saborosa ao presunto de Parma, com um perfil de sabor semelhante. O prosciutto oferece uma opção com sabor e textura comparáveis ao presunto de Parma. O bacon também pode ser usado como substituto, oferecendo um sabor defumado e salgado. Cada substituto oferece uma experiência de sabor ligeiramente diferente, dependendo da receita. A escolha do substituto depende do perfil de sabor desejado e da disponibilidade dos ingredientes. A adição de especiarias pode enriquecer o sabor do duxelles de cogumelos. A noz moscada oferece um toque sutil
e aromático ao duxelles. A pimenta caiena adiciona um toque picante e caloroso ao prato. A páprica defumada proporciona um sabor defumado e profundo ao duxelles. A utilização de azeite de oliva extra virgem de boa qualidade é fundamental para selar o filé. O azeite de oliva extra virgem realça o sabor e contribui para uma textura perfeita ao selar a carne. A qualidade do azeite de oliva extra virgem influencia diretamente no resultado final do duxelles. O azeite de oliva extra virgem proporciona um sabor rico e autêntico ao duxelles. A escolha do azeite de oliva extra virgem é um passo crucial na preparação de um duxelles saboroso e sofisticado. Utilizar azeite de oliva extra virgem de alta qualidade garante um prato final com sabor superior e textura aprimorada. O caldo de carne caseiro oferece um sabor mais rico e profundo para molhos de vinho tinto. A preparação do caldo de carne caseiro é uma alternativa para intensificar o sabor do molho. Utilizar caldo de carne caseiro no molho de vinho tinto garante um sabor mais autêntico. O caldo de carne caseiro eleva a qualidade do molho de vinho tinto, proporcionando uma experiência gastronômica superior. A opção de preparar o caldo de carne em casa permite controlar os ingredientes e a intensidade do sabor. A redução do molho de vinho tinto concentra os sabores através da evaporação do excesso de líquido. O processo de redução resulta em uma consistência mais espessa e aveludada do molho. O calor aplicado ao molho acelera a evaporação, intensificando o sabor e a textura. A redução adequada do molho de vinho tinto realça e equilibra os sabores. A consistência ideal do molho reduzido é alcançada quando ele cobre as costas de uma colher. Coar o molho de vinho tinto remove sólidos indesejados, como pedaços de ervas e especiarias. A coagem resulta em uma textura mais lisa e aveludada do molho, melhorando a experiência gustativa. O molho coado possui uma aparência mais refinada e elegante, ideal para apresentações sofisticadas. A remoção de sólidos impede que o molho fique turvo ou com sabor amargo durante o cozimento prolongado. A coagem garante que o molho tenha uma consistência uniforme, facilitando a incorporação em outros pratos. Utilize um coador de malha fina ou um pano de queijo para obter os melhores resultados na coagem do molho. A adição de manteiga a um molho de vinho tinto confere brilho e uma textura aveludada. A gordura da manteiga emulsiona com o molho, criando uma consistência mais rica e estável. A manteiga deve ser adicionada fria e em pequenos pedaços para uma incorporação ideal. Mexer vigorosamente durante a adição da manteiga garante uma emulsão homogênea. O brilho e a cremosidade adicionados pela manteiga realçam a apresentação e o sabor do prato. A finalização com manteiga é uma técnica clássica para elevar a qualidade de molhos e preparações culinárias. A adição de vinagre balsâmico pode equilibrar a acidez em molhos de vinho tinto. O suco de limão é uma alternativa para ajustar a acidez em molhos de vinho tinto. O vinagre balsâmico e o suco de limão atuam como agentes de equilíbrio de sabor. Ajustar a acidez realça o sabor geral do molho de vinho tinto. O filé Wellington pode ser servido fatiado, com cada fatia elegantemente regada com o molho de vinho tinto. Uma alternativa é apresentar o molho de vinho tinto separadamente em uma molheira, permitindo que cada pessoa adicione a quantidade desejada. A apresentação do prato pode ser enriquecida com ervas frescas, adicionando um toque de cor e aroma que complementam o sabor do filé Wellington. Para uma experiência gastronômica completa, o filé Wellington pode ser acompanhado de acompanhamentos clássicos, como purê de batata trufado ou legumes salteados. A escolha da louça e a iluminação adequada são essenciais para realçar a beleza e o requinte do filé Wellington. Servir o filé Wellington com um molho de vinho tinto de forma criativa e elegante eleva a experiência gastronômica a um novo patamar. A decoração com ervas frescas adiciona um toque final de frescor e cor aos pratos. Raminhos de tomilho proporcionam um aroma agradável e um visual elegante. A salsa picada oferece um sabor fresco e uma cor vibrante para finalizar a apresentação.
Ervas frescas realçam a aparência e o sabor, elevando a experiência gastronômica. A escolha das ervas deve complementar os ingredientes e o estilo do prato. A aplicação cuidadosa das ervas demonstra atenção aos detalhes e requinte na culinária. A escolha de uma faca afiada é fundamental para fatiar o filé Wellington com precisão. Uma lâmina lisa garante cortes limpos e uniformes no filé Wellington. Fatiar com uma faca inadequada pode danificar a estrutura do filé Wellington. O uso de uma faca afiada preserva a integridade dos ingredientes e a apresentação do prato. A precisão no corte influencia diretamente a experiência gastronômica ao degustar o filé Wellington. Para um resultado profissional, a escolha da faca é tão importante quanto a receita do filé Wellington. A chaeira é usada para realinhar a lâmina da faca, mantendo o fio de corte. A pedra de amolar remove material da lâmina, criando um novo fio de corte. O ângulo correto é crucial para uma fiação eficaz, geralmente entre 15 e 20 graus. A pressão aplicada durante a afiação deve ser leve e constante para evitar danos à lâmina. Após a afiação, limpe a faca e teste o fio de corte em um pedaço de papel. O uso de um garfo estabiliza o filé Wellington durante o corte, prevenindo que se desfaça. A estabilização com o garfo permite fatias mais limpas e uniformes do filé Wellington. A pressão controlada do garfo evita o esmagamento das camadas internas do filé Wellington. O garfo atua como um ponto de apoio, minimizando a deformação do filé Wellington ao ser cortado. A técnica de estabilização com garfo é essencial para a apresentação impecável do filé Wellington. O uso correto do garfo garante a integridade estrutural e a estética do filé Wellington ao servir. Cortar contra as fibras da carne resulta em uma textura mais macia e facilita a mastigação. As fibras musculares da carne, quando cortadas, encurtam o comprimento necessário para mastigar. O corte correto quebra as fibras musculares, tornando a carne mais tenra. Filé Wellington se beneficia do corte contra as fibras para otimizar a experiência gastronômica. A apresentação final do filé Wellington destaca a harmonia visual e olfativa do prato. A combinação de cores vibrantes e texturas contrastantes intensifica a experiência gastronômica. O aroma característico do filé Wellington complementa a sua complexidade visual e gustativa. O filé Wellington é uma experiência gastronômica inesquecível devido à sua apresentação e sabor únicos. A meticulosa preparação e apresentação elevam o filé Wellington a um patamar de excelência culinária.